Fala galera, segunda-feira, bom, já foi um dia, hoje segunda de muito oitavo ano, eu praticamente tenho só com eles, hoje a gente não teve reunião, cheguei em casa, já treinei um pouquinho aqui, então já tô na pilha pra gravar mais vídeo, poder contar como é que foi meu dia hoje. Meu dia foi bem tranquilo e bem gostoso, bem prazeroso também. Na verdade, hoje eu tentei de novo aquela experiência de deixar eles trabalharem quase que vamos lá, não vou colocar 100%, mas 90% do tempo sozinhos. Eu simplesmente falei qual era o assunto. É claro que já é um assunto encavalado, vamos dizer assim, né? Eles estão aprendendo a equação do primeiro grau, onde eles têm aí que passar, né? X de um lado, X do outro. Como eu já disse, aqui na Alemanha eles não usam esse método, né? Eles usam o método da balança, o que se faz de um lado faz do outro também. O que, né, tem os seus prós, seus contras, é mais fácil, às vezes, o que a gente ensinou no Brasil de passar para um lado para o outro, mas eu acho que depois, futuramente, terceiro colegial, sempre tive muito essa dificuldade, né, do aluno entender o que é passar de um lado, passar para o outro. Na verdade, a gente, né, faz uma subtração, uma divisão, uma adição dos dois lados. Então, diante disso, eles já estão dentro desse conteúdo, né? Agora a gente vai começar os exercícios onde eles têm que extrair o conteúdo de um texto, que eu confesso que eu não sei o nome dessa matéria em português, né? Mas aqui sei em alemão, Seine talvez não vai fazer sentido nenhum a tradução, né? Mas onde então eles têm um probleminha, acho que posso falar assim, né? Os exercícios de problemas. Por exemplo, né, Tiago tem X anos e a sua irmã é 5 anos mais velha. É claro que, olhando aqui para quem já entende, para quem já viu isso, é só fazer X mais 5, né? E que você consegue descobrir qual é a idade então da sua irmã. Ou era só para estabelecer uns termos e depois vinha, né, se eu dobrar a idade do Tiago, João, nem lembro mais o nome que eu falei. A sua irmã vai ter 3 anos, 3 vezes mais a idade dele, e aí eles têm que fazer esses exercícios. Então, a única parte da aula que eu falei foi no comecinho, e eu deixei claro para eles que eles precisavam ler o texto e tentar traduzir. E eu falei assim, eu vou só observar o que vai acontecer e eu tenho certeza que nos primeiros 5 minutos alguém já vai falar, professor, eu não entendi, é muito difícil. E foi batata. Não conseguiram e eu respirei, porque eles são muito impacientes e aí a impaciência deles deixa a gente muito nervoso, né? E eu fui o tempo todo lá com as minhas anotaçõezinhas, eu preciso ficar calmo, eu vou responder o que eles querem, eu não vou mostrar o exercício. Eu falei, vai, continua, leia de novo e tente. Escreva matematicamente o que você está lendo em alemão, né? O que está lendo em português, está lendo em alemão. E foi muito legal que muitos alunos, os alunos que mais têm dificuldade, hoje eles se mostraram muito mais empolgados, porque aquele desafio de tentar descobrir qual era a resolução do exercício através da matemática deixou eles muito mais motivados do que só olhar um exercício puro e tentar reproduzir o exercício, né, como a gente vinha fazendo aí nas outras aulas. E foi muito legal que o resultado final, eu dei 2 exercícios para eles, né, com A até F, e eles conseguiram resolver essas questões depois de muito tempo, depois de algumas briguinhas ali, né, briguinhas bem no sentido figurado da palavra. Vai lá, você consegue, isso, você tá no caminho, pensa aqui e ali, né, eu fui sempre dando algumas dicas básicas para eles. Eles conseguiram resolver os exercícios e eu fiquei muito feliz. Eu confesso que hoje eu fiquei muito feliz na aula, porque eu não precisei ter aquele embate o tempo todo de pedir silêncio, porque uma vez que eu tiro o foco de mim, né, o foco tá neles. Aqueles que não fizeram, é claro, né, que eu fui depois conferir o que é que eles tinham feito, quem não tinha feito, porque sempre tem o aluno que, né, segunda-feira, de manhã, as primeiras aulas, ou os que sempre, né, não fazem porque falta ali uma pressãozinha um pouco maior. E eu fui muito claro e falei, olha, pessoal, desculpa, mas, né, essa é a nota de participação de aula de vocês. Hoje vocês não têm uma nota boa, né, então aí vai uma nota um pouco abaixo da média para poder, né, também deixar eles ou criar neles um pouco mais essa responsabilidade. E, bom, foi isso. Depois da aula de física também com essa turma, né? É engraçado que eu tenho 3 aulas e a de física eu falo para eles que é, bom, outro professor agora, né? Não é uma matéria principal da escola, então eu tenho que diminuir um pouquinho a intensidade, a rigorosidade. E aí, de novo, eu passei exercício, mas como eu sempre faço em física,
dei o conteúdo para eles lerem. E aí é legal aqui que em física eu consigo trabalhar, por exemplo, né? Tipo, leia o texto da matéria e faça um resumo de 5 linhas, por exemplo. Eu acho que é muito importante isso também, né? Os alunos hoje em dia, eles recebem muita informação e não conseguem tirar a informação, às vezes, de um texto ou, né, aprender através de um livro. E o legal desses exercícios de matemática que eu dei para eles, que são exatamente os exercícios que eu mais, ou que eu sempre tive dificuldade no relacionamento com os alunos no primeiro ano do ensino médio aí no Brasil, que são os exercícios de velocidade média, de movimento uniformemente variado, que eles têm que extrair do texto uma informação, jogar numa fórmula matemática, né, que são as equações de sorvete, sorvetão, e eles não conseguem fazer essa ponte, né? Às vezes essa ponte pra gente é muito fácil daqui do texto pro algoritmo, mas pro aluno esse vazio aqui é muito vazio. E por mais que a gente traduza, eles não conseguem fazer isso com tanta facilidade, né? Mas eu acho que é justamente isso, porque a gente sempre mostra isso e mostra essa ligação, mas na verdade essa ligação aqui são eles que têm que fazer, né? Essa ligaçãozinha entre aqui o enunciado e o exercício. Então, claro que, de novo, sistema de vestibular, às vezes a apostila quase não tem tempo para poder deixar os alunos ali livre para poder, né, trabalhar. A gente pede para que eles façam em casa e aí, né, aí não tá dentro daqueles 3 pontos que eu coloquei na semana passada, aí tá dentro daquilo que não cabe a nós, né? A gente tem tentar fazer o nosso melhor dentro de sala de aula. O que eles estão fazendo ali a gente consegue, se eles vão aprender fora, é muito difícil. E depois, para finalizar, hoje eu tive 2 aulas de novo, daquelas aulas mais livres, onde a gente está vendo algo de finanças, né? Tem uma competição aqui na Alemanha, onde as escolas se registram para falar um pouquinho de finanças, economia, né? Os órgãos que regem as economias dos países, do euro, região do euro. E hoje tinham 2 exercícios ali na internet, era meio que um joguinho. Muita gente acho que conhece Kahoot, né? E onde a gente precisava fazer aí um pouco de matemática sobre os temas eram porcentagem, inflação, né, renda ou na verdade juros. E foi muito legal a resposta dos alunos, principalmente nas questões de calcular a porcentagem um pouco rápida ali em cima de alguns valores. E eu poder ensinar algumas dicasinhas rápidas de calcula primeiro 10%, quando você quer calcular 15, divide o resto por 5 e soma. Ou se você quer 5, calcula 10 e depois divide por 2. Se você quer 1%, calcula 10 e tira um zero. E muitos deles, né, aquelas carinhas que a gente fica muito feliz como professor. Ah, uau, nossa! E é claro, né, que sempre a historinha já fala, tipo, eu crio essa história neles para eles poderem ficar mais atentos, né, já fui numa loja e estavam lá um desconto de 10% e eu calculei rápido, porque eles sempre fazem aquela pergunta, para que eu vou usar isso na minha vida, né, tipo, isso não faz sentido. Aí eu, né, dou essa, falei, ó, tá aqui, né, tipo, era R$70, 10% era pra ser 63, tava 65, eu cheguei pro cara e falei assim, ó, quero pagar 63 porque tá aqui 10%. Aí você fala, nossa, é verdade. Eu tenho certeza que, né, no dia a dia deles ali, eles vão começar a ver 10, 20% e vão, na cabeça deles, um ou outro, né, espero que faça essa continha aí pra poder ajudar. Bom, foi isso. Hoje, meu dia, como eu disse, foi produtivo, no sentido de que eu senti que os alunos hoje conseguiram absorver bastante conteúdo, né? Outra coisa que eu escutei hoje de uma aluna foi, mas daqui 3 dias eu vou esquecer. E aí eu falei, batata, pronto, tá aí, tá vendo? O que você tem que fazer? Daqui 3 dias você tem que repetir o exercício. É isso que falta para os alunos, repetição. Eles precisam, né, tipo, não adianta ver a matéria uma semana e depois só na outra semana. Eu lembro dos meus professores falando isso para mim e hoje eu entendo. Mas enfim, né, faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. E o papel do professor é esse, ficar em cima ali para eles poderem fazer um exercício por dia, 2, 3, enfim, né, para eles aprenderem um pouquinho e guardarem isso com mais tranquilidade. Bom, é isso. Vamos lá, amanhã, terça-feira, semana que começa, semana aqui, lenha fervendo tudo aqui. Até mais, beijos.